Olá, tudo bem? Seguimos com o nosso bimestre, né? Dentro do melhoramento animal. Falamos anteriormente de genética, agora passamos para a parte do melhoramento animal efetivamente. E hoje a aula vai falar sobre técnicas de melhoramento animal. Eu gosto muito de começar com essa imagem aí desse personagem que boa parte de vocês conhece, eu acredito que todos conhecem, né? Que é o Capitão América. Para quem não assistiu o filme do Capitão América, ele era um menino franzino, magrelo, né? Ele tem uma imagenzinha dele. E de repente o cara passou a ser o Capitão América, aquele que salva a pátria, salva a América, né? Na história do filme do Capitão América, ele sofreu um melhoramento genético através de um tratamento que foi forçado lá pelo exército. Acredito que todos vocês conheçam bem essa história. Por que eu estou trazendo o Capitão América de início, assim, para nossa aula? Para a gente entender que o melhoramento genético só depende daquilo que é a intenção produtiva de quem melhora, né? O Capitão América se tornou um super-herói porque era de intenção do exército, da nação, né, ter um soldado melhorado. Assim, a gente também pode agir dentro das propriedades, né, quando a gente fala em ter um melhoramento animal. Seguindo efetivamente, então, a gente vai começar a discutir que existem formas de selecionar os indivíduos que a gente pretende melhorar, né? A gente quer melhorar um rebanho de corte, de leite, um rebanho de ovinos, aves, suínos, enfim. Todo melhoramento vai depender dos animais que você seleciona para fazer o cruzamento. E então ter filhotes melhores que os pais, né? No decorrer do semestre, nós vamos estudar aí os tipos de cruzamentos, as interações entre parentes, não parentes, né? A escolha dos animais, mas essa base toda está aqui na seleção. E a gente já começa a discutir que existem duas formas de selecionar os animais, né? Nós temos aquela seleção que ocorre de forma natural, ou seja, a natureza se encarrega de selecionar os sobreviventes, e aqui essa frase é bem conhecida, né? Os mais fortes sobrevivem, ou os mais adaptados sobrevivem, né? Isso é a seleção natural, ou seja, a genética ela está extremamente relacionada com o meio em que o animal vive. Se ele não está altamente adaptado para viver em um meio que exige dele, a própria natureza, o próprio meio, dá conta de eliminar esse animal. Então, nós temos aqui, para falar da seleção natural, essa imagenzinha das girafas, né? Onde a gente percebe ali que o alimento, o meio em que elas vivem, o ambiente, fornece uma alimentação que está alta. E quem que vai conseguir comer aquele alimento alto? Ué, a girafa que conseguiu alcançar lá em cima. Dessa forma, todas as girafas que eram baixas ou com pescoço reduzido que não alcançavam o alimento acabavam sendo excluídas do ambiente. E automaticamente só as girafas bem altas, com pescoço esticado, conseguiam se alimentar e também procriar. Então, nesse caso, nós temos aqui o principal exemplo da seleção natural, ou seja, o meio seleciona os indivíduos que estão aptos, que estão capacitados ou que estão adaptados para sobreviver, né? Nós temos diversos exemplos. O da girafa é mais clássico, mas tem o das borboletas, que tem coloração diferente, que os pássaros não enxergam e passam a não se alimentar delas, elas sobrevivem. Tem de peixes que, por não serem coloridos, não são presa fácil e também sobrevivem. Enfim, são vários aí os exemplos que existem para isso, né? E em contrapartida, a gente tem também a forma de seleção artificial, que é aquela que a gente faz, a que a gente escolhe, né? Nós aí, como manipuladores de conteúdo genético, a gente pode escolher indivíduos para acasalarem, pais e mães para acasalarem, né? Então, vou levantar um tema polêmico aqui, vou usar, por exemplo, a raça Pug. A raça Pug, a gente vê hoje que ela tem um focinho bastante encurtado, né? O animal que tem o fosso muito encurtado, ele tem dificuldade respiratória. Naturalmente,
essa característica não existiria entre os cães. Mas, economicamente sendo viável, por seleção artificial, ou seja, o humano escolhendo quais animais cruzar, elaborou uma raça de fuço curto, que apresenta dificuldade respiratória, mas que economicamente é viável, né? Então, isso a gente trata por seleção artificial. É aquela que foge do poder da natureza, é aquela que foge da questão ambiental e passa a ser praticada por questões econômicas, né? Então, nós vamos ter a seleção artificial, com características, na busca de características desejáveis, economicamente viáveis. E aí, quando a gente fala nesses cruzamentos, a gente pensa que um único indivíduo, por exemplo, e pegando a história dos cães, né? Um único indivíduo cruzado de formas diferentes, ele acaba passando aos seus filhotes características diferentes. Vamos lembrar que as características, elas vêm do pai e da mãe. Então, a escolha do pai e a escolha da mãe vai intervir no formato, no fenótipo do filhote. Lembra no conceito de fenótipo e genótipo? Hoje a gente vai usar ele bastante. Então, essas características, a escolha do pai, a escolha da mãe, a configuração de pai e mãe vai influenciar diretamente no fenótipo do filhote, né? E, claro, numa evolução de centenas de anos, hoje a gente tem várias raças diferentes, tanto para cães quanto para gatos, para bovinos, equinos e afins. Mas vamos lembrar que tudo isso, há muitos anos atrás, era uma única raça, um único animal, que por diferentes tipos de cruzamentos foi gerando diferentes filhotes com características que foram ficando marcadas, né, e sendo diferenciadas entre espécies. Ao decorrer da disciplina, quando a gente falar das formas de cruzamento, a gente vai entender como isso aconteceu. Tem cruzamentos que fortalecem características e tem cruzamentos que deixam superiores os filhos em relação aos pais. No caso aqui desses animais tão diferentes, né? Por exemplo, o dálmata, o border collie em relação ao lobo, é porque características que foram visualizadas, vamos pegar o exemplo do dálmata aí, características que foram visualizadas de um animal branco com manchas, foi sendo fixada através de cruzamentos, até a determinação de uma raça, né, diferente das demais. Então, esse slide aqui mostra pra gente que originalmente existe um tipo de indivíduo que por seleção, inicialmente é natural, mas depois a seleção artificial economicamente viável, ele foi adquirindo diferentes características, o que proporciona hoje diferentes raças, diferentes tipos de animais com características bem aleatórias, né? Da mesmo nicho, do mesmo formato, mas com características aleatórias. Então, aqui tem um comentário, isso aqui de uma revista Isto É, né? Que diz uma espécie com tantas diferenças. E aqui a gente tem um comparativo, né? De um chihuahua com um mastife alemão. Originalmente, os dois são filhos de lobos, né? Só que o que aconteceu para que uma mesma espécie tenha tantas diferenças? Fenotipicamente, os pais foram sendo escolhidos para cruzar entre si, demarcar características que foram sendo fixadas e que então proporcionaram a existência de raças, né? Então, quanto menor é o chihuahua escolhido para fazer o cruzamento entre macho e fêmea, permanece a característica de um animal muito pequeno. Assim, quanto maior for o mastife alemão escolhido aí entre macho e fêmea para um acasalamento, maior vai ficar esse animal, né? Então, dependendo do cruzamento, dependendo da carga genética de pai e mãe, a gente tem a fixação das características. Mas além de depender da carga genética do pai e da mãe, também depende do cruzamento que é realizado. Depende, né, da seleção que é feita para definição de uma característica. Então, o que a gente precisa entender? Quais são os conceitos básicos para entender o melhoramento animal? Da onde que a gente parte para estudar o melhoramento animal?
A gente parte da genética, por isso que a gente teve como conteúdo do primeiro bimestre a genética, né? Para conhecer determinados conceitos, para entender alguns fatores, para entender melhor o melhoramento animal. Os primeiros fatores que devem ser conhecidos aqui já está bem fixado na cabeça de vocês, que é o conceito de fenótipo e de genótipo. Então vamos lá. Fenótipos são as características que o indivíduo apresenta, né? Coloração, tamanho, pelagem, estrutura física, ganho de peso, tudo isso são características que o indivíduo apresenta, né? E ele traz isso porque ele possui genes que dão condição do corpo expressar essa característica fenotípica. Já a contabilidade genética, ou seja, a carga genética que o indivíduo traz dentro do seu cromossomo, é o que a gente chama de característica genotípica. Ou seja, o indivíduo tem um gene, tem um genótipo que o possibilita expressar uma característica. Sem aquele gene, a característica não vai existir. Muito bem, estudamos isso o primeiro bimestre inteiro. E durante o primeiro bimestre, nós também vimos alguns tipos de herdabilidades, ou seja, alguns tipos de heranças genéticas, né? Tinha heranças lá que faziam um gene desaparecer, um gene se sobressair, um era dominante, outro era recessivo, enfim. Nós vimos vários exemplos, né, de herança genética. Sempre que a gente tratou as heranças até o momento, a gente tratou heranças qualitativas, ou seja, o indivíduo tem ou não tem determinada característica. Então, por exemplo, quando a gente falava lá do bovino que pode ser branco, pode ser vermelho ou pode ser ruão. Ele tem a característica branca ou ele tem a característica vermelha, que são características dominantes. E quando esses dois genes se expressam de forma codominante, ele vai ter a característica ruão, ou seja, uma cor aí meio avermelhada, né? Vimos também, falamos em crista de galo, crista nós, crista natural, enfim, são características específicas determinadas pela presença do gene. Se ele tiver um gene respectivo àquilo, ele vai apresentar aquela característica. Se ele não tiver o gene, não tem Cristo que faça aquela característica aparecer. Se ele não tem o gene, ele não tem condição de expressar aquela característica. Claro que a gente considera a questão de epistasia, pleiotropia, né? Termos que a gente estudou no primeiro bimestre. Tudo bem. Então, tudo isso que a gente já estudou se referem a características qualitativas, é a qualidade do animal em ter o gene e apresentar a característica fenotipicamente, ou não ter o gene e não apresentar a característica fenotipicamente, ok? E a partir agora do melhoramento, a gente passa a estudar características que são quantitativas. Qual que é a diferença? Não se trata do indivíduo ter ou não ter a característica. Se trata do indivíduo ter. Quanto mais gene ele tiver geneticamente, mais ele vai expressar a característica. Então, veja bem que agora é acumulativo, ou seja, quanto mais gene tiver, mais a característica vai estar presente. Aqui o nosso principal exemplo, principal exemplo é a ganho de peso, tá? Então, vamos olhar esse slide seguinte aqui. Exemplo, né? Características qualitativas, aquela que a gente estudou até agora no primeiro bimestre, né? São características bem definidas, ou seja, tem o gene, tem a característica. Não tem o gene, não tem a característica. Salvo os casos lá de epistasia, tá? Geralmente, os genes que precisam ser ou é um gene, tipo azão, ou gene Bzão, ou gene Czão, é um tipo monogênico, ou oligogênicos. O que significa oligogênicos? Várias características para o mesmo gene. É o caso da pelagem de coelho, pelagem de rato, né? Que tinha lá 4, 5 características. E essas características, elas não sofrem influência do ambiente, ou seja, elas sofrem somente influência genética. Se o pai
tem, a mãe tem, o filho vai ter. Pronto, e acabou, tá? Então, as características qualitativas, de novo, elas são bem definidas, tem ou não tem, genotipicamente tem ou não tem, fenotipicamente vai ter ou não vai ter. Geralmente estão relacionadas a um loco genético só, ou seja, uma letra, né, uma porção do gene, e os fatores ambientais não influenciam. Se o pai tem, a mãe tem, o filho vai ter. Se a mãe não tem, o pai não tem, o filho não tem chance de ter, tá? A partir de agora, a gente vai entender que, considerando o melhoramento animal, também existem outros tipos de características no organismo animal que são quantitativas. Eu gosto de usar muito a palavra acumulativa, ou seja, quanto mais daquele gene tiver, mais vai expressar a característica. Então, significa que não está ligado só num lugarzinho do cromossomo, está em vários lugares do cromossomo. E quanto mais lugares tiver, mais a característica vai aparecer. Como eu falei para vocês aqui, o principal exemplo é o ganho de peso, né? Então, por exemplo, a porção que determina o quanto de musculatura que o animal tem condição de ter. Quanto mais desse gene tiver no cromossomo, maior vai ser a musculatura que o animal vai ter condição de apresentar fenotipicamente. Ou seja, é acumulativo. Quanto mais tem, mais apresenta. Quanto menos tem, menos apresenta. Então, esse tipo de gene ele tem uma variação contínua, ele não é definido uma letra. São várias letras que somadas vão dar mais peso para o animal. Ou são várias letras que somadas vai fazer o animal produzir mais leite, né? São várias características somadas, várias letrinhas. Então, por isso a gente chama de uma herança poligênica. E ainda muito importante, esse tipo de herança ela sofre influência do ambiente. Por exemplo, vamos supor que uma vaca ela tenha muitos genes que dê muita condição dela dar muito leite. Mas se ela não tiver uma boa nutrição e se ela não tiver saudável, né, com patologias que são questões ambientais, essa vaca não vai dar leite. Ela tem condição genética para isso, mas ela não tem um suporte ambiental para isso. Do mesmo jeito que se uma vaca não tiver aptidão leiteira, né, não tiver nos seus cromossomos genes que tenha grande possibilidade de produzir leite, se ela não tiver isso, você pode dar todo o conforto, alimento, suplemento do mundo. Aquela vaca não vai conseguir produzir tudo o que você deseja. Porque geneticamente ela não alcança isso que você está buscando. Pode até ter muito fator ambiental positivo, mas geneticamente o animal não alcança. Agora, o contrário, se tiver muito fator genético favorável, mas não tiver um ambiente adequado, o animal também não vai alcançar essa produção alta, né? Seja leite, carne, ovos, lã, enfim, que for. Então, o ponto-chave da nossa aula é esse slide, é diferenciar o que é uma característica qualitativa e uma característica quantitativa. Eu esqueci de comentar, mas ali na característica qualitativa eu coloquei a presença de chifre, né? Tem animal que não tem chifre, tem animal que tem chifre, ó. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Isso é qualitativo, né? Se os pais não têm chifre e não tem um genezinho lá que dê resquício de chifre, o filhote não vai ter chifre, não tem conversa, né? Agora, por exemplo, lá a produção de leite, que é uma característica quantitativa, quanto mais gene produtivo para leite, mais o animal vai conseguir produzir, né? Ele produz muitíssimo ou ele produz pouquíssimo, mas ele produz. O que diferencia é a quantidade. Por isso, uma característica quantitativa. Tô bem. Olha, falando de produção de leite, né? Eu juntei aqui alguns itens, veja bem. Em um lugarzinho, chama isso aqui a característica quantitativa, eu demarquei aqui para vocês como sendo poligênica, né? Então, veja, ó, um pedacinho do cromossomo da vaca, ela pode ter uma mistura de características, como, por exemplo, a textura do ubre, mais produção de leite, mais produção de gordura, mais
o formato da inserção do úbre, que todas juntas colaborem muito para que esse animal produza muito leite. Claro que a produção do leite está aqui, mas outras características também são importantes. E quanto mais pedaços genéticos o animal tiver disso, maior vai ser a produção que ele vai mostrar fenotipicamente, né? Então, a gente vai ter vacas de alto padrão genético, ou seja, vacas com genética muito bem conhecidas, com fixação de muitas características dessa, para poder fazer uma produção tão intensa, né? E quando que começou o estudo disso, desse melhoramento animal? O estudo do melhoramento animal começou com o estudo do melhoramento humano. Essas imagens que vocês estão vendo aí são imagens da Segunda Guerra Mundial, que foi aquela guerra onde o Hitler, já ouviram falar desse cara também, onde o Hitler invocou, botou na cabeça dele que ele ia produzir uma raça superior de humanos. E que essa raça superior, ela ia ser composta por alemães. Então, o que ele decidiu fazer? Todas as pessoas que residiam na Alemanha e aos redores da Alemanha e que tinham padrões biométricos, ou seja, ele media as pessoas, ó, tamanho de cabeça, tamanho de nariz, tamanho de pescoço, altura, cor dos olhos, cor da pele, cor dos cabelos, tipo de cabelo, ele fazia mensurações. E aí todas as pessoas que tivessem padrão germânico, ou seja, padrão alemão, iam fazer parte de cruzamentos para a elaboração de uma raça humana superior. E todas as pessoas que não condiziam com os padrões fenotípicos que o Hitler estipulou, ele ia eliminar, para que não se reproduzissem e não interferissem na seleção de humanos que ele estava fazendo. Por isso que o mocinho Hitler, né, fez lá aquela devastação de pessoas, né? A gente conhece a história, é bem triste. Ele queimava pessoas, e principalmente judeus, porque não seguiam o padrão dos arianos, que eram os alemães, né? E o Hitler ainda acreditava que, além das condições físicas das pessoas, né? Então, alto, loiro, padrão de nariz, testa, cabelo, cor de pele, tudo. Além de tudo isso, as condições de crenças também passavam geneticamente. Então, ele estava exterminando toda e qualquer pessoa que fugisse do padrão da raça que ele estava criando, né? Essa é a história aí do Hitler. E antes disso, já se fazia também com animais, né? Então, padrões de raça são criados através de métricas. O que esse slide nos diz? Que para que a gente identifique quais indivíduos a gente possa cruzar, a gente possa selecionar, vai ser condizente com os filhotes, né? Então, a gente fica meio assim, meio Hitler nessa história toda, né? Mas, claro, a gente não extermina os que não condizem com a raça escolhida, mas sim a gente escolhe melhor os reprodutores. Hoje nós temos a opção aí de fazer montas de forma artificial, onde a gente não precisa excluir ninguém, a gente só seleciona quem vão ser aí os pais, né, pai e mãe dos filhotes de acordo com o desejável. E como é que a gente faz isso? Métrica. Tudo é métrica. É dado em métrica, ou seja, é número. Lembrem que o nome dessas características são quantitativas. Quantitativas vem da palavra de quantidade. E quantidade é número, né? Então, uma vez que a gente vê aqui o peso dos animais, faz aferição de peso, altura de cernelha, ganho de peso, perímetro escrotal, formato de casco, tudo isso são fatores importantes, tudo no animal. São fatores importantes condizentes com os índices ou técnicos para a escolha de um animal que seja exemplar em relação à produção, mas que também ambientalmente suporte essa produção. Por que eu estou falando de suportar essa produção? Quando eu coloco aqui a imagem dos cascos, tem modelos de cascos aqui, ó, que suportam grande peso.
e tem modelos de cascos que já não suportam um peso tão elevado. Aí eu não tenho como fazer uma vaca geneticamente ter muito gene para ganhar peso, ter facilidade para ganhar peso, fazer boa conversão alimentar para ganhar peso e os cascos do animal não serem capacitados para suportar o peso. O que vai acontecer? Esse indivíduo vai adoecer, vai ter patologias e não vai suportar. Ambientalmente também não vai suportar as condições do ganho, do grande ganho de peso. Então, muitas características têm que ser avaliadas junto com a, a proposta da implementação de ganho genético, né? Se eu vou fazer um animal ter muito peso, eu preciso que a estrutura corpórea dele seja condizente. Ossos grossos, né? Ossos fortes, cascos firmes que suportem o peso. Assim como se eu vou fazer uma vaca produzir muito leite, eu preciso que o ubre seja resistente, né? Como que a vaca vai produzir muito leite e o ubre não vai conseguir segurar o peso do leite, né? Ou a vaca vai ser pequena. Não, não é condizente essa questão. Aqui eu trouxe um slide mostrando equinos, né? Equinos de prova, equinos de rendimento. Então, a gente também considera algumas questões que façam o animal render mais, né? Por métrica, por medições, a gente consegue entender se esse animal vai ter um melhor alcance, vai ter uma melhor velocidade, vai ter uma melhor rusticidade para suportar a atividade que a gente propõe para ele ou não, né? Então, são métricas, são relações, né? Aí, relações ósseas, relações de ângulo, relações de medida, relações de força, de suporte que o animal precisa para ser condizente com aquilo que a gente está produzindo dele. Olha, eu falava aí dos ubres, né, das vacas leiteiras. Então, veja bem quantas características devem ser avaliadas quando a gente fala em ganho em produção de leite. Não é só colocar geneticamente muito gene para produzir mais leite. Converter comida e água em leite, né? Sólidos, comida, água e vira leite. Não é só isso. Nós temos que ter um animal com um corpo resistente para isso, né? Então, ó, falando só em ubre, só em resistência de ubre, nós podemos considerar aqui a altura do ubre. Isso aqui provavelmente vocês estiveram lá na disciplina de zootecnia. Isso são índices zootécnicos para escolha de progenitores, né? Então, a altura que se ubrifica, né? Passa do joelho da vaca, é acima do joelho da vaca, como que funciona, né? Essa altura. O ligamento que sustenta esse peso, ele é um ligamento raso, ele é um ligamento médio, ele é um ligamento profundo, sendo mais forte, conseguindo sustentar melhor o peso, né? Em relação à colocação dos tetos, eles são mais internos, mais externos, mais retos. Isso tudo aqui vai facilitar a mamada do bezerro, né? Vai reduzir a possibilidade de contaminação com mastite ambiental, assim como a profundidade do ubre também. Se o ubre foi muito profundo, esse teto pode ficar muito próximo ao solo e o animal tem maior facilidade para adquirir mastite. Se o ubre for muito raso, tem menos facilidade, menos indício de mastite, mas também o filhote vai ter mais dificuldade para mamada. É um ubre menor, tem menor capacidade de sustentar leite, né? Então, são todas condições que devem ser pensadas de acordo com o que você espera do animal. Você espera que o animal seja de alta produção leiteira, você espera que esse animal tenha filhos que tenham condições de criar bons filhos, você espera que esse animal seja um animal que seja, de certa forma, resistente a patologias como mastite, né? O que você espera geneticamente do animal é a base da qual você vai pensar para escolher qual animal adequado para iniciar os cruzamentos, né? E aí, dando já um pedacinho do que a gente vai ver para frente, existem catálogos, existem tipos de escolhas, né? A gente pode fazer escolhas. Quando a gente fala em seleção artificial, não seleção natural, seleção artificial, a gente tem
escolhas a serem feitas, né? Que tipo de animal que eu vou pegar para fazer o cruzamento? Qual vai ser a mãe? Qual vai ser o pai? Já tenho as mães no meu rebanho. O que eu quero manter de características destas mães e o que eu vou buscar de característica no pai? Ou não tenho nem pai nem mãe, tenho que escolher tudo, né? O que eu vou escolher de melhor na mãe e de melhor no pai. Enfim, existem diversos catálogos, né, de seleção artificial, ou seja, de sêmen, de inseminação artificial em tempo fixo, enfim, de tecnologias reprodutivas que trazem esses benefícios para a gente escolher. É catálogo mesmo, é olhar lá o que os animais têm e escolher as características que mais te interessam. Existem receita de bolo para escolher animal em catálogo? Não existe, porque depende do que você quer dos filhos. E, além de depender do que você quer dos filhos, depende que tipo de progenitor você já tem na sua propriedade para colocar mais esse que você está escolhendo no catálogo. Então, são definições que só podem ser mensuradas especificadamente para cada propriedade, né? Então, vai chegar o momento da disciplina que a gente vai estudar esses catálogos, né? O que a gente vê nesses catálogos? O que a gente escolhe nesses catálogos? O que a gente presta atenção nesses catálogos, né? E o que esses catálogos trazem para a gente? Esses catálogos, já vou adiantar, eles trazem as métricas, ou seja, eles trazem as características mensuráveis, números dos progenitores. Eles trazem as características quantitativas dos progenitores, né? Esses catálogos são meio difíceis de ler porque é muita sigla, mas também não é algo impossível. Ele geralmente vem uma lista, um sumário de siglas, né? Então, por exemplo, uma aqui que eu já conversei com vocês antes. Área de olho de lombo. A área de olho de lombo hoje é uma das características mais avaliadas em bovino de corte, que é a característica que determina o rendimento da carcaça lá no frigorífico. Então, é uma característica importante. A GPDS, o que é GPDS? Ganho de peso da desmama, né? Ao sobreano, ou seja, qual que é o ganho de peso que o animal vai estar tendo, o filho vai estar tendo no momento lá da desmama. Né? Quanto de peso ele vai ganhar depois de desmamar? É bem importante, né? Ganho ganho de peso do nascimento até a desmama. É um bezerro que vai ficar parrudo rapidamente ou é um bezerro que vai pedalar para ganhar o seu tamanho, né? Gordura intramuscular, a gente falou disso em aulas anteriores, falamos disso no dia de campo, né? Eu estava lá na barraca do Porco Moura, lá tinha, a gente falava entre gordura intramuscular. A gordura intramuscular é aquela que vai conferir sabor à carne. Então, se você tem uma carne com pouca gordura intramuscular, é uma carne que já não é tão saborosa. Se tem uma carne com muita gordura intramuscular, é uma carne que é bem mais saborosa. E você mede isso por métrica, por números. Portanto, essa é uma característica que é quantitativa. Quanto mais genes de gordura entremeada ao músculo o animal tiver, mais essa gordura vai ficar lá no meio do músculo. Maior vai ser o GI dele, a gordura intramuscular. Então, todas são características quantitativas, tá? O que é muito importante de deixar claro já nessa disciplina? Que melhoramento genético é uma coisa, reprodução assistida ou assistência reprodutiva é outra. Nem sempre o geneticista é o cara que faz a reprodução assistida. Professora, mas não é nessa disciplina que a gente vai falar de inseminação artificial, inseminação em tempo fixo, clonagem, transferência de embrião? A gente fala disso nessa disciplina e são técnicas de reprodução, são técnicas de acasalamento, são técnicas de fazer com que o espermatozoide chegue até o óvulo. Mas a pessoa que sabe a técnica de fazer um espermatozoide chegar até o óvulo, não necessariamente é a pessoa que escolhe qual o melhor espermatozoide para o melhor óvulo, né? A gente vê muitos
muitos alunos na ansiedade de fazer inseminação artificial. Ah, professora, eu quero muito fazer inseminação artificial, eu quero aprender a fazer inseminação artificial. Vocês já sabem que para fazer inseminação artificial, você pode ser um técnico ou um inseminador treinado lá pelo Senar, pela prefeitura. Não estou de forma alguma desmerecendo as capacitações e os treinamentos. A questão é que o conhecimento como médico veterinário vai além do processo reprodutivo disso. O conhecimento vai na escolha de qual sêmen colocar para qual vaca, né? Ou a escolha de qual sêmen suíno colocar para qual matriz reprodutora. Porque são condições genéticas avaliadas a depender da característica que se espera ter dos filhotes, né? Para a identificação de qual o melhor casal a ser acasalado, para daí então fazer a técnica reprodutiva, né? Então é um caminho a ser seguido. Tem todo um roteiro aí, um processo de informação, de métrica, de entendimento de genética, de entendimento de melhoramento animal, de entendimento de características para a tomada de decisão, né, de como vai ser feito para o rebanho que vem adiante conquistar o que se espera. Ganho de peso, número de filhotes, gordura entremeada, deposição de gordura, rendimento de carcaça, não sei. Aí vai além a quem aí os motivos de se fazer os cruzamentos, tá certo? Então, de novo, melhoramento genético, ele é dependente de mensuração, dados. E esses dados, quando a gente observa que esses dados são métricos, ou seja, são números, eles são dados quantitativos, ou seja, quanto mais o animal tiver daquele gene, mais o animal vai mostrar a característica, né? Diferente lá dos conceitos de reprodução assistida, que é o ato de fazer o espermatozoide chegar no óvulo, tá? São condições que trabalham juntas, mas que são bem diferentes uma da outra, tá? Ainda na disciplina, então essa aula assim é tudo que a gente vai ver, mas já trazendo alguns conceitos, né? A gente vai entender que existem formas de selecionar, né? Formas de identificar qual animal é o mais apto ou qual animal vai trazer maior rendimento, maior viabilidade econômica para o que você está propondo, né? Dentre a observação do animal, ela não está sozinha. Claro, o animal ele tem que observacionalmente estar trazendo as características que você espera para os filhotes. Mas para o filhote ser ainda melhor que o pai, a gente tem outras técnicas. A primeira e a mais importante é a identificação de genealogia. O que é genealogia? Entender que o organismo por exemplo, ali que estamos falando de touros melhoradores, né? O organismo daquele touro que vai doar o sêmen, ele geneticamente traz condições dos avós, por diante dos tataravós, dos tatataravós. Ou seja, tem condições genéticas que estão vindo em herança genética ali há muitos anos e que têm condição de ser melhoradas. Mas também pode estar vindo defeito genético, pode estar vindo condições que não ajudem geneticamente a buscar o que você procura para o teu rebanho. Então, estudar a genealogia do reprodutor, tanto da fêmea quanto do macho, é importante para saber quais são aqueles genes recessivos, quais são aqueles genes que estão escondidinhos sem estar se expressando, que o animal também carrega. Não só os genes dominantes, mas entender também que existem os recessivos e que os recessivos podem apresentar aí condições nos filhos, nos netos, nos bisnetos e afins, tá? Também pode um animal ser avaliado por provas de desempenho ou técnico, ou seja, quando a gente não conhece a árvore genealógica do animal lá para trás, os pais, os avós, os bisavós, os tataravós, a gente pode ter noção do que esse touro ou essa vaca transmite geneticamente, conhecendo os filhos, né? Então, se ele já cruzou várias vezes, a gente consegue entender o que ele passa para os filhos e definir como ele é dentro da reprodução, como que zootecnicamente, genotipicamente ele é formado, né? Também temos provas de avaliação reprodutiva. Às vezes o animal geneticamente é maravilhoso para reprodução, tem boa genética, pais
netos excelentes, enfim, mas reprodutivamente não consegue passar características, né? Então, aqui a gente faz a avaliação reprodutiva para entender se esse animal tem uma boa circunferência escrotal, se os espermas são viáveis, né? Se o espermatozoide nada, se nada para frente, se são espermatozoides completos, se são espermatozoides vivos que vão fecundar um óvulo ou não, né? Avaliação do formato do sêmen, se é um sêmen que permite que o espermatozoide deslize, né? Ou não deslize. Se é um touro que apresenta libido, que tem interesse em cruzar com uma fêmea, ou se é um touro que não vai conseguir proporcionar ejaculação porque não tem libido, não adianta ter espermatozoide maravilhoso se ele não consegue reproduzir, né? Também temos outros tipos de avaliações, como o desempenho dos seus produtos, ou seja, quanto de peso aquele animal apresenta, quanto de leite é a média, né, de produção do animal, dos filhos, para contabilizar aí geneticamente as possibilidades. A avaliação genética em si, realizada em laboratório, também é possível fazer, onde em laboratório são definidos áreas do cromossomo que são analisadas para ver o quanto de gene produtor da característica existe, e também existe a avaliação por marcadores genéticos. Os marcadores genéticos são os genes específicos, determinados também em laboratório, que quando o cromossomo é avaliado, se existe a presença desse marcador genético, laboratoriamente já se sabe que o animal é muito bom produtor para a característica esperada, para a característica demarcada, né? Então, todas essas condições a gente vai comentando aí durante as aulas nas próximas semanas. E depois, lá no finalzinho, a gente fala sobre as técnicas reprodutivas. Muito bem. De atividade de hoje. Hoje, o que a gente falou de tanto? A gente falou da importância do melhoramento animal, coisas que a gente tem que prestar atenção para o melhoramento animal, que basicamente são características genotípicas, características fenotípicas, características quantitativas e características qualitativas. As qualitativas são as que a gente já estudou antes. As quantitativas é a que a gente passa a estudar a partir de agora. Então, o ponto-chave, o ponto focal da aula de hoje é entender e saber o que são características quantitativas. Vamos lá, de novo. Características quantitativas são aquelas que, quanto mais genes o animal tiver no seu DNA, mais faz o animal produzir fenotipicamente, tá certo? Então, a proposta de hoje é uma atividade colaborativa. Como que funciona uma atividade colaborativa? É uma atividade que a turma entrega. Não é um aluno que entrega, é a turma toda que entrega. Essa atividade de hoje vai ser entregue via WhatsApp. Então, eu vou esperar lá no grupo da turma de vocês essa atividade entregue, tá? Estou pedindo para vocês apontarem 5 características quantitativas. Tá errado aqui no slide, já vou ajustar. São 5 características quantitativas de quantidade, tá? Para bovino de leite, bovino de corte, ovinos, suínos, aves, equinos, cães e gatos. Então, são características que vocês imaginam que quanto mais o animal tiver no seu DNA, mais o animal vai apresentar. Então, somando todas as características, dá 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. É próximo do número de alunos que existem na sala de aula, tá? Tem pedido de 40 características. Alguém aí entre vocês vai organizar uma lista no WhatsApp com as características e cada aluno vai por uma. Então tá fácil, ó. Se cada aluno colocar uma característica, a gente fecha essa listagem que eu tô pedindo. Então eu quero 5 características, gente, é quantitativa. 5 características quantitativas importantes para bovino de leite. 5 características quantitativas importantes para bovino de corte, gente. O importante para bovino de leite é produzir leite. O importante para bovino de corte é produzir carne, tá? O importante para cachorro e gato depende do que os proprietários esperam deles, tá certo? O que é importante para equino?
Nós vamos achar 5 características quantitativas, ou seja, que quanto maior for a quantidade de genes dentro do corpo da genética do animal, mais o animal vai expressar, tá certo? Então, eu espero essa atividade colaborativa via WhatsApp de vocês. Conforme vocês forem colocando as características no WhatsApp, a professora vai vendo lá quem colaborou, quem contou e vai contabilizando essa atividade como feita, tá certo? Muito bem, por hoje era isso. Fiquem bem, já vou ajustar esse slide e mando para vocês lá no grupo também. Um abraço para vocês, um beijo e até logo!